Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar a segunda Crônicas, capítulo 26. Quase no final que já estamos, né? Acho que são 35, faltam 9, então. Acho que são 35, se eu não me engano. Então, deixa eu ver, segunda Crônicas. 35, isso mesmo. Então, a gente está quase acabando. A gente vai fazer a leitura de hoje, fazendo a nossa oração primeiro, né? Obviamente. Se Deus permitir, ler 26, 27. E vamos lá. Espero que vocês tenham tido um bom dia. Vamos pedir a Deus, então, proteção. Senhor, obrigada por esse momento que a gente vai estar entrando, né? Adentrando na Sua palavra. Obrigada, porque sem ela não haveria nenhum tipo de instrução, não haveria nenhum tipo de direcionamento, Pai, nessa vida. A gente não consegue imaginar, é algo impossível de imaginar, é algo impossível de colocar mesmo, nos nossos pensamentos o que seria, de fato, viver sem a Sua palavra, né? Obviamente que nós já tivemos esse momento na nossa vida, mesmo a gente nascendo, muitos de nós, alguns de nós, nascendo em berços, evangélicos ou de outras religiões, nada, nada compara ao momento no qual a gente abre a Sua palavra e inicia esse relacionamento tendo essa intimidade profunda mesmo com o Senhor, nada. Então, não importa qual que é a idade que o Senhor nos chama, não importa qual é o momento de vida que o Senhor nos chama, a gente só tem a agradecer por sermos chamados. Isso é algo que a gente tem que se humilhar diante de Ti, Pai. A gente tem que se humilhar diante de Ti em todos os momentos, porque se não fosse a Sua misericórdia para nos chamar, se não fosse o Seu amor por cada um de nós, para nos colocarmos diante de Ti, saber que o Senhor é disponível, saber que o Senhor é fiel, saber que o Senhor nos mostra na Sua palavra um caráter indiscutível que o Senhor tem, de princípios, de fidelidade, de honra, de consistência, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. A gente só tem a agradecer. E a gente nunca vai conseguir conceber essa ideia, conceber essa ideia do que é de fato viver uma vida sem o Senhor, porque desde o momento em que o Senhor nos chama, nossa vida já é olhada por um, como é que diz? Aquele bem perto, né? Vou dizer bem perto porque eu esqueci o nome do objeto agora, mas olhar bem de perto assim. E o Senhor faz isso conosco, todos aqueles que o Senhor escolheu. Então, por isso, o nosso propósito contigo é tão, tão necessário na nossa vida. Por isso que nos entregarmos para o Senhor é tão necessário. Por isso que dizer com as nossas próprias palavras, vindas dos nossos próprios lábios, Senhor, que nós queremos ser usados como ferramentas nesse mundo pelo Senhor, é algo que vem do nosso coração, da nossa alma. Por isso que precisamos estarmos em comunhão com o Senhor o tempo inteiro, para a gente entender que tudo que nós lemos, tudo que nós vamos ler, tudo aquilo que transforma a nossa vida, nossos corações, nossa alma, nossa mentalidade, tudo aquilo, Pai, vem do seu amor e da sua graça e de como o Senhor quer que nós levemos a nossa vida enquanto aqui estamos nessa terra. Então a gente só tem a agradecer e pedir o seu direcionamento. Pedir ao Espírito Santo que nos dê tudo aquilo que é atributo dele, não somente é, é, não somente o ânimo, não somente a coragem, não somente, mas tudo aquilo que é disponível pelo seu nome. Tudo aquilo que Jesus nos deixou claro na palavra dele que o Senhor é capaz de fazer. E a gente agradece, Pai. A gente agradece porque nós não queremos depender do mundo. Nós precisamos das coisas do mundo porque vivemos do mundo, no mundo, né? Mas não somos do mundo. Então a gente gostaria de agradecer juntos, colocando nossa fé aqui, para que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria de discernir aquilo que precisamos, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós não temos, daquilo que o Senhor nos provê, daquilo que é o errado com aquilo que é o certo, e só o seu discernimento, só a sabedoria nos ajudando a entender, porque nós somos seres humanos e por mais que estejamos somos novas criaturas agora, a natureza humana, Pai, ela está em todos, não somente, obviamente, em nós, né, mas em todos aqueles ao nosso redor, que às vezes não são escolhidos, não foram ainda, ou não são salvos ainda,
ou não tem ainda um relacionamento com o Senhor, então fortaleça a nossa fé, fortaleça nosso chamado, fortaleça tudo aquilo que nós sabemos que temos com o Senhor, que todo o restante seja secular, Pai, mas que o Senhor seja o núcleo da nossa vida. Para a honra e a glória do seu nome agradecemos. A palavra é consagrada a Ti e pedimos, obviamente, proteção em todos os âmbitos da nossa vida, espiritual, profissional, mental, emocional, para que nós possamos também andar em graça aos nossos olhos nessa terra. Amém. Então vamos lá, gente. Começando aqui, capítulo 26. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias, pai, descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, né? Ou a gente pode ler aqui também, está escrito, ou na visão de Deus, tá? Então aqui pode ser que instruiu na visão de Deus, ou seja, pelos olhos de Deus, ou seja, no temor de Deus. Então a essência não muda na tradução. E isso é interessante, porque essa frase aqui agora, ó, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto, isso é uma condicional no tempo. Há um tempo para que isso aconteça e há um tempo para que isso continue acontecendo. Qual foi o dele? Enquanto Zacarias vivia. Muito importante a gente ver isso, porque a gente está vendo um líder aqui que o instruía no temor de Deus. Todos nós precisamos de um líder espiritual. Qual é o seu? Espírito Santo. Tem que ser o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, pessoas que Deus vai escolher na sua vida e que você vai, obviamente, colocar no seu dia a dia. Pode ser um líder da sua igreja, pode ser um líder da sua família, pode ser, mas nenhum toma o lugar da palavra de Deus. Então, por que que é importante? A gente sempre fala sobre isso. Você quer ir à igreja? Pode ir. Quer ir em se associar a alguma? Pode ir. Quer se associar a alguma doutrina? Pode ir. Quer se associar a alguma, o que quer que seja? Pode ir tendo tô falando das doutrinas que tem, que sejam evangélicas, né? No sentido da Bíblia. Ou as que não, é o que estou sentindo de dizer. Ou as que não. Agora, foi contra a palavra de Deus, saia. Então, não importa o que seja, na verdade, saia. Não está alinhada com a palavra de Deus, saia. Não, mas eu gosto daquela pessoa porque eu me sinto bem quando aquela pessoa está falando. Quem tem que te fazer se sentir bem é o Espírito Santo, porque um dos atributos dele é o ânimo que ele te dá. Ah, entendi. Não, mas aquele ali, ele me instrui assim, ele me explica de fato como é a palavra, entendeu? Aquele que vai te explicar a palavra, ninguém vai explicar melhor do que aquele que escreveu a palavra. Agora, existem pessoas que usam a palavra para te ensinar alguma coisa. Existem pessoas que vão te mostrar a palavra enquanto te ensinam alguma coisa. Existem pessoas, mas é aqui que está o poder na sua mão. Se você não leu a palavra de Deus, qualquer pessoa pode te cegar. Qualquer pessoa pode te influenciar. Por quê? Porque todo mundo só te aconselha de acordo com o seu próprio ponto de vista. Todo mundo só vai te ajudar de acordo com as suas próprias experiências de vida. Todo mundo só vai te ensinar de acordo com o que elas aprenderam.
Então, é necessário você saber onde você vai, com quem você aprende, com o que a pessoa se embasa, com qual ferramenta. Por quê? Porque você já tem a ferramenta que vai te instruir, que é o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo aqui. Entendam isso. Então, como é que a gente aplica isso no dia de hoje, Thay? Você lendo a palavra, você se libertando, porque a palavra ela é libertação, e você, assim, tendo a liberdade de escolher, de ir e vir, assim como o Paulo fala, tudo posso, mas não, nem tudo me convém. Então você vai saber exatamente o lugar que vai. Por quê? Porque ninguém vai te passar para trás. Então, o seu relacionamento com a palavra de Deus, ele é como se fosse, por exemplo, Zacarias. E o Espírito Santo de Deus é o que Zacarias fazia, te instruir no temor. E por que que você pode confiar 100% nisso? Porque o Espírito Santo não vai te levar para pecado. O Espírito Santo não vai te levar a pecado. O Espírito Santo não vai te levar. Eu ia falar desobedecer a Deus, mas desobedecer a Deus é pecar. Então, não vai te levar. Mas e um amigo que também é cristão? Pode? Pode te levar a pecar. Mas e um pastor ou um líder religioso que pode me levar a pecar? Pode te levar a pecar. Então, você mesmo também pode se levar a pecar. Então, o que que não vai te deixar você pecar? O Espírito Santo. Então, aqui, Zacarias tinha o poder vindo de Deus de instruir as pessoas. E enquanto ele vivia, Uzias buscou o Senhor. E enquanto Uzias buscava o Senhor, ele o fez prosperar. Então ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Os moabitas e os amonitas, né? A gente já falou sobre isso, acho que na. Qual foi a live? Peraí, acho que foi de antes de ontem ou de antes de ontem, não me lembro agora, mas os amonitas e os moabitas, especificamente, são as descendências das filhas de Ló, que vieram do incesto quando elas o embriagaram e tiveram relações com o pai, né, com Ló, que estava dormindo, bêbado, porque elas ficaram com medo de não haver descendência delas, porque Sodoma e Gomorra tinha acabado de ser, como é que diz, excluída do mapa, né, por Deus. Então, os amonitas e os moabitas vêm desse incesto, as duas filhas de Ló. Então, os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, à porta da esquina. A esquina não é a esquina que você entende de esquina, é com E maiúsculo, é o nome que foi dado àquela porta, ok? A porta do vale, vale é outra, né? Esquina é um, vale é outro, e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens do combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos.
Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Olha o perigo que está aqui, tá bom? Vamos prestar atenção. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Vamos falar isso aqui sobre isso rapidinho. Vamos ler um pouquinho mais. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quem que vocês sabem que pode fazer esse trabalho que ele foi lá fazer? Os sacerdotes. Ele não era sacerdote, ele era poderoso. E o que que o poder fez com Uzias? O poder chegou ao orgulho dele. E o que que o orgulho dele fez ele fazer? Eu vou entrar lá e eu vou fazer isso aí, porque eu sou poderoso, eu posso, eu vou queimar os incensos, eu vou entrar no templo, eu vou chegar no altar, porque eu sou poderoso e eu posso. Então, o que que a gente aprende aqui? É que eu acho lindo isso, porque para Deus, não importa qual a sua posição. Para Deus importa teu coração e a sua obediência. Então, quando você tem alguém que é mais poderoso que você, no sentido econômico, no sentido de influência, no sentido de, né? Você não deve temer a ninguém, senão a Deus. Porque ele temia Deus, mas ele deixou de temer a Deus, porque ele falou: eu sou poderoso, eu tenho tudo, olha como eu sou famoso, olha como eu sou próspero, olha como eu tenho acesso a pessoas, a reinos, todo mundo vem me ver, todo mundo vem isso, aquilo. Aconteceu também com Salomão, que todo mundo ia visitar Salomão e ver essa sabedoria que todo mundo falava que ele tinha, que, né? Então, olha o que que o poder, como a gente estava falando isso, gente, nada mudou, nada mudou. Coloque uma pessoa que você sabe que tenha adquirido poder na vida dela, seja financeiro, seja espiritual, seja. Agora, pergunte a você mesmo: essa pessoa mudou? Essa pessoa age com orgulho? Essa pessoa se humilha perante a Deus? A pessoa, né? Muitos vão encontrar vários que sim, e muitos vão encontrar vários que não. Tem muitas pessoas que nunca mudaram, continuam a mesma pessoa, a mesma humildade, independente do nível que ela esteja financeiramente ou de influência na vida. Então, para Deus, não importa. Quando Deus vê a gente, né, ele está vendo quem ele criou. Ele não tá vendo quem você se tornou. Então, o cuidado para que a gente não caia no orgulho, porque o orgulho ele faz a gente se sentir autossuficiente. Tanto é que ele foi lá sozinho dentro do templo e falou: eu vou fazer sozinho. Preciso de sacerdote? Não. Preciso de alguém que me ensine? Não, também. Eu vou lá e faço sozinho. Então, o perigo do orgulho, né? E nem só do orgulho, é de fazer sucesso também. E eu tenho um testemunho pessoal, porque quando eu estava na indústria, do entretenimento, né? Eu tive oportunidades, de estar em alguns, alguns produtos, como, né? Na TV e filmes que a gente poderia assistir agora, por exemplo. Logo depois de um tempo, eu vim trabalhando outros mercados, né, outras ideias e possibilidades. E aí teve um dia, teve vários, mas esse dia especificamente foi o primeiro deles, que eu falei: Deus, e se eu me tornasse tão conhecida, tão poderosa, tão famosa, ter acesso a tantas coisas, né?
E me perder? Eu fiz essa pergunta. E essa pergunta eu fiz não tem 6 meses ou um ano, sei lá. Acho que é um pouquinho mais. E eu não ouvi nenhuma resposta dele, não vou clamar que eu ouvi, porque eu não ouvi nenhuma resposta dele específica, mas eu pensei. A Bíblia me dá respaldo de entender que eu não tenho força suficiente. Só o Espírito Santo tem. A Bíblia me dá respaldo, porque às vezes, gente, Deus não vai te responder o que ele já te respondeu que está na palavra. Aí não adianta você ficar, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ele vai dizer, eu já falei, tá ali, ó, abre a página ali. É simples. Então, não adianta a gente ficar orando às vezes por coisas que Deus vai dizer, eu já expliquei, eu já falei. Você está me perguntando redondamente, como é que fala? Redundantemente, porque eu já respondi. Você tem discernimento para isso. Você tem inteligência para saber se isso é errado ou se isso é o certo. Então, ele também me deu a inteligência e a sabedoria espiritual de entender que sim, eu estava correndo aquele risco ali. Porque, sinceramente, eu, Thay, dizendo agora aqui para vocês, né, saindo da nossa leitura, eu, Thay, pessoa física falando, é, eu não me conheço. Eu não saberia lidar com isso. Então imagina se isso acontecesse. Imagina se fosse né, numa posição em que realmente eu entrasse no meu orgulho e eu ficasse. E ali foi onde Deus começou a me moldar de outras formas, na qual eu falei, não quero, não quero mais. Eu quero o que é do Senhor e para o Senhor. Porque, gente, se você não se conhece diante de uma diante de uma tentação, se humilhe, e fale com Deus. Que você precisa ter medo das suas próprias atitudes te levarem para longe de Deus. Que eu falei, olha, não estive ali ainda, né? Tive parcialmente, mas nunca estive ali no jeito que eu estou pensando aqui e tal. E sim, sei lá, gente. Foi a mesma coisa quando eu tive, por exemplo, o meu propósito que eu fiz com ele do café. Primeira coisa que eu fiz. Porque eu amava café. Muito, assim, muito, 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 que se possa imaginar muito. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava orando, entreguei a Deus e falei, Senhor, eu nem terminei a oração, porque fazia parte da minha oração. Por favor, que o seu espírito não me deixe cair em tentação, porque eu sou fraca e eu não sei como. Eu já falei para vocês aqui, foi exatamente assim. Eu consigo lembrar exatamente como foi que eu falei. Então, é, se você se humilha perante a Deus, por que você acha que Deus vai te enfraquecer para que você caia? Não existe isso. Vai totalmente contra o que ele é, totalmente contra o que ele já nos mostrou ser, vai totalmente contra o que ele nos ensina sobre ele. Então, o nosso orgulho não é você achando que você dá conta, porque você não dá. E Deus pode te provar no sentido de te, né, testar. Deus pode fazer isso. Ele fez isso, inclusive, com Jó. É o que a gente vai ver mais lá na frente. Então, não caia essa autossuficiência que as pessoas acreditam que conseguem, porque não conseguimos. Não, tá, mas eu sou forte. Não, você não é forte. A Bíblia tem, eu tenho várias passagens na palavra para te dizer que não, você sozinho não é forte. O Espírito Santo te faz ser forte. Porque um dos dons do Espírito Santo é o autocontrole. Então, o que significa que você não tem a capacidade de se autocontrolar. O Espírito Santo tem. Você pode até ser determinado, mas o diabo é mais determinado a te fazer cair em tentação do que você possa imaginar. Você pode até imaginar que não, tá? E eu disser, eu não vou fazer. Mas o diabo, ele ainda é mais dedicado do que você para fazer a sua fé, como é que diz? Dissipar diante dos seus olhos, você nem perceber. Só o que ele quer, enfraquecer a fé das pessoas. É colocar o nome de Deus na lama.
É mostrar que Deus não está ligando, que Deus não está ouvindo, que Deus não está prestando atenção, que Deus não... E aí, quando as pessoas às vezes oram, não escutam a palavra de Deus, elas acham que realmente é isso. Sendo que muitas, Deus falou, já botei ali na palavra, é só você abrir e ler. Se você me conhece, se você lê, se você me entende, você já sabe o que eu penso sobre isso, já sabe o que eu vou pensar sobre aquilo. E muitas outras vezes ele vai responder de acordo com a vontade dele. Então, vai ter momentos que você vai falar, Senhor, eu não estou conseguindo ver o que o Senhor está me mostrando. Aí ele vai usar outros canais. Porque ele sabe que você está de fato perdido, perdida. Então, ele não vai deixar você perdido e perdida. Então, o que é interessante a gente ver aqui é que ele tinha tudo para ser um ótimo rei até o final, que é o que a gente sempre fala. Começar bem, todo mundo começa. O final é que é o problema. Então, ele teve um bom reinado no início, começou a ficar poderoso porque Deus o abençoava, né? Mas o orgulho pegou ele. Então, gente, não achem que vocês são fortes. Não queiram se orgulhar de eu sou forte sim, isso é orgulho, não queira. Se humilhe perante a Deus, dizendo, Senhor, eu não sou forte. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua direção, eu preciso, porque senão, prato cheio para o diabo. Prato cheio para ele fazer, vamos ver se você é mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E ele faz a tentação, porque ele é tentador mesmo. Ele faz as coisas acontecerem na sua frente. E você não tem domínio sobre o orgulho. Então, essa coisa de se orgulhar é literalmente você dizer, sou autossuficiente. E você não é. Você não podia pagar pelos seus pecados, você não podia limpar os seus pecados de você mesmo, você não pode se perdoar, você não pode. Em Cristo, isso tudo já aconteceu, porque ele fez, não você. Então, o orgulho, ele tem uma frase, inclusive, que a minha mãe usa bastante, que ela fala, né, que precede a queda. E a palavra fala sobre isso também. A Bíblia, ela não fala exatamente precede a queda, mas ela fala exatamente o que o orgulho pode fazer. E aqui ele já mostra que o orgulho provoca a queda, provocou a queda, nesse caso, né? Então, cuidado. Cuidado com o orgulho que você tem de ser isso. Cuidado com o orgulho que você tem de, né, de pensar dessa forma. Cuidado com o orgulho, porque Deus odeia o orgulho. Porque é literalmente um estado de sou suficiente. Eu tenho orgulho do que eu faço, orgulho do que eu fiz, orgulho. Uma coisa é você ser grato a Deus por permitir que você tenha conquistado algo, permitir você ter caminhado, mas a sua dependência de Deus tem que ser exposta quando sai dos seus lábios. Quando você fala, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo, cuidado, cuidado, porque você pode estar caindo e sem ver, gente, porque os nossos olhos se tampam de forma que a gente não vê. Mesmo, não vê. A gente acha que está tudo certo. Cuidado. Isso vale para tudo na sua vida. Ele foi infiel ao Senhor. Por quê? Porque não precisava ser fiel a Deus, ele era fiel a ele mesmo. Para que que ele vai ser fiel a Deus quando ele mesmo pode fazer as coisas dele, como ele mesmo tem acesso a dinheiro, né, a poder, a fama, ele é muito conhecido, ele é bem-sucedido. Para que que ele vai ser fiel a um Deus que vai guiar a ele quando ele é orgulhoso e dizer eu sei me guiar sozinho? Para que que ele vai precisar de um Deus que ele vai dizer, para que que eu preciso que ele me proveia alguma coisa? Porque eu já tenho tudo, eu já tenho todo esse dinheiro, eu já tenho tudo como é que fala? Essas pessoas para me servirem, eu já tenho. Para que que ele vai precisar de Deus? Então, quando se tem orgulho, se é infiel a Deus, isso é linkado. Não tem como nem separar uma coisa da outra. Ninguém é autossuficiente. Ninguém. Ah, tá, mas e aí? Mas e as pessoas que realmente fazem a história delas e elas são autossuficientes? Peçam para elas criarem o ar que elas respiram. Peçam para elas fazerem isso. É o mínimo que a gente pode fazer. Eu sou autossuficiente. É mesmo? Então, eu vou te colocar num lugar sem ar, sem oxigênio. Respira ali para eu ver. É o fundamento, gente, é a base.
É o início para que você entenda o que é ser autossuficiente. Não somos. Então ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Isso aqui é a raiva. Raiva, irritou-se. Porque o orgulho faz isso. Vai falar com alguém que é orgulhoso para você ver se algo entra no ouvido da pessoa. Porque a autossuficiência está enraizada nessa pessoa. Então, quando foi chamada a atenção, a pessoa se irritou e se indignou contra os sacerdotes na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, e surgiu lepra em sua testa. Então, não é que só ficou na testa, porque a lepra ela passa, ela contamina o corpo inteiro. Então, surgiu um pontinho de lepra, já era. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou em uma casa separada, ou onde ele estava desobrigado das suas responsabilidades, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. O que mais se espera de uma pessoa que faz isso? Jotão, seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, que você conhece, que a gente vai ler o livro de Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles, em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Jotão, seu filho, sucedeu como rei. Bom, eu falei que a gente leria o 26 e 27 se Deus quisesse, e Deus não quis o 27 porque ele quis que nós falássemos de mais coisas durante essa leitura. Então a gente fez o 26 hoje, aí a gente finaliza por aqui, mas amanhã a gente volta para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo para vocês. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para nossa leitura linda e maravilhosa. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês, bom descanso.